Polícia Federal investiga a participação de mais suspeitos no assassinato do jornalista e do indigenista no Amazonas. O número de vítimas de golpes bancários cresce no Brasil e você vai ver também. Estudo mostra que mulheres só vão conseguir igualdade no mercado de trabalho daqui a 43 anos. Ucrânia recebe visita inédita dos 3 principais líderes europeus. Europa enfrenta surto da varíola do macaco. Confira o pôster oficial da Copa do Mundo do Catar. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Boa tarde. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Olha só, e a gente começa falando do caso do Amazonas, né? A Polícia Federal do Amazonas investiga a participação de mais suspeitos no assassinato do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira. Segundo o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Eduardo Fontes, ao todo 5 suspeitos são investigados e até agora 2 pessoas foram presas. Os irmãos Ozenei da Costa de Oliveira e Amarildo Oliveira da Costa, como a gente vai ver nessa reportagem. A Polícia Federal informou que Amarildo Oliveira da Costa, conhecido como Pelado, confessou que não efetuou os disparos e também não ouviu os tiros. Uma terceira pessoa teria feito os disparos contra a dupla. De acordo com o depoimento de Amarildo, preso desde a semana passada por suspeita de envolvimento no desaparecimento da dupla, o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira trabalhava para combater a pesca ilegal na região, que é conhecida por concentrar a maioria das tribos isoladas da Amazônia, e este teria sido o motivo do crime. Ele informou no depoimento que os corpos do indigenista e do britânico foram queimados e esquartejados e depois enterrados. Ele teria falado quem é este terceiro envolvido, o que ainda não foi revelado pela Polícia Federal. Pelado teve a prisão temporária por 30 dias decretada no último dia 9, após a PF ter encontrado vestígios de sangue em sua embarcação. Ele foi preso em flagrante por porte de munição de uso restrito um dia antes. Na última terça-feira, a PF prendeu também Ozenei da Costa de Oliveira, irmão de Pelado, também pelo crime contra a dupla em Atalaia. Ele passou por uma audiência de custódia que foi relativa ao cumprimento da prisão temporária, atendendo a pedido da autoridade policial. E olha, uma informação importante ainda sobre este caso é que o avião com os restos mortais encontrados no local das buscas deve chegar a Brasília nesta noite. A aeronave parte daqui a pouco de Vilhena, em Rondônia. O voo está previsto para as 14 horas. E ainda falando sobre o assunto, no Vale do Javari, região onde foram mortos o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, apenas a pesca para alimentação dos próprios pescadores e de suas famílias é autorizada. Mas, apesar de proibida, a pesca comercial acontece com frequência, esgotando os recursos que os indígenas dependem para viver. Mesmo sendo permitida somente a pesca para a alimentação dos próprios pescadores e de suas famílias na região do Vale do Javari, as investigações apontam que a pesca comercial e predatória ainda acontece na terra indígena. Toneladas de pirarucu e de piracatinga seriam retirados ilegalmente do local. A captura e o comércio da piracatinga também são proibidos no Brasil, já que botos e jacarés são mortos para servirem como isca. Esse peixe seria contrabandeado para a Colômbia, num esquema que supostamente lavaria o dinheiro do tráfico e ainda financiaria a entrada de drogas no Brasil. O Amarildo da Costa Oliveira, que confessou ter participado do assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips, é pescador naquela região. O risco criado pela presença constante de pescadores ilegais era alvo de alerta de Bruno Pereira. Esse caso continua repercutindo bastante. Funcionários do governo e ativistas fizeram uma homenagem ao jornalista e ao indigenista que foram mortos durante a incursão na Amazônia. Phillips tinha 57 anos e era colaborador do jornal britânico The Guardian. Ele trabalhava há 15 anos no Brasil, morou em São Paulo, no Rio de Janeiro, e se mudou para Salvador há alguns anos com a mulher, a brasileira Alessandra Sampaio.
Apaixonado pela Amazônia, estava na região trabalhando em um livro sobre preservação ambiental e desenvolvimento local. Na trajetória como repórter no Brasil, também escreveu sobre o avanço do garimpo ilegal e agropecuária em áreas protegidas, como colaborador para veículos como The New York Times e o Washington Post. Bruno Pereira, de 41 anos, era um especialista da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e defensor conhecido dos direitos indígenas. Foi coordenador regional da FUNAI em Atalaia do Norte, município para onde viajava com Phillips quando ambos desapareceram. Também coordenou a unidade de indígenas isolados e recém-contatados, onde esteve responsável por uma das maiores expedições para contatar grupos isolados e evitar conflitos entre etnias. Atualmente estava licenciado para se dedicar a ONGs e projetos para melhorar a vigilância nas aldeias do Vale do Javari, um território indígena na fronteira com o Peru, ameaçado pela pressão de narcotraficantes, madeireiros e garimpeiros ilegais. Quando desapareceram, Pereira acompanhava Phillips como guia na segunda incursão da dupla por esta região isolada desde 2018. Bruno era casado, tinha 3 filhos e foi descrito por familiares como um apaixonado por ajudar o próximo. E mudando de assunto, o Tribunal Superior Eleitoral já divulgou a distribuição dos quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral. A divisão considera o número de parlamentares eleitos em 2018 por cada legenda. A divisão é baseada no número de deputados e senadores de cada partido político. A novidade para este ano são as federações partidárias, que são tratadas como um partido único e que recebem um montante previsto para cada sigla. Segundo o TSE, o valor total a ser distribuído em 2022 é o maior desde 2017. Mais de 4 bilhões 961 milhões de reais. O dinheiro só fica disponível para cada partido quando a sigla definir e divulgar seus critérios para a distribuição interna dos recursos. A verba deve ser aplicada exclusivamente no financiamento das campanhas eleitorais e os partidos devem prestar contas de cada gasto. Se houver sobras, o dinheiro volta para a conta do Tesouro Nacional. Do total previsto para o fundo eleitoral, 2% são distribuídos de forma igualitária entre os partidos independentes de eleitos. Os outros 98% são divididos com base na representação do Congresso, sendo que 35% são divididos igualmente entre os partidos que tiveram ao menos um deputado eleito em 2018. 48% distribuídos proporcionalmente às bancadas de cada partido na Câmara e 15% divididos de acordo com a proporção das bancadas no Senado. As doações de pessoas físicas seguem limitadas e pessoas jurídicas estão desde 2015 proibidas de doar recursos para campanhas. Agora um alerta. O número de vítimas de golpes bancários vem crescendo a cada dia no Brasil. Entre os crimes mais frequentes estão a clonagem e a troca de cartão, além do golpe do WhatsApp. De acordo com dados de uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, pelo menos 31% dos brasileiros já sofreram alguma tentativa ou caíram em golpes nos últimos meses. Os mais atingidos são os homens com idade superior a 60 anos e que, na maioria das vezes, ganham mais de 5 salários mínimos. Citada por mais de 60% dos entrevistados, a clonagem ou troca é um dos crimes mais frequentes. Outra prática muito comum é o golpe do WhatsApp, do leilão e da loja virtual. Ainda de acordo com o levantamento, as instituições financeiras têm a confiança de mais da metade dos entrevistados, valor superior às empresas privadas, como lojas de varejo e atacado. A alta da inflação também foi percebida por 9 de cada 10 entrevistados, que relataram que os preços dos produtos subiram do início do ano até agora. O consumo de alimentos e de outros itens do abastecimento doméstico é o que mais impacta no orçamento das famílias e representou um aumento de 9 pontos em relação ao levantamento de dezembro passado. Esse impacto no custo de vida é citado principalmente por homens de 25 a 44 anos.
E olha só que alarmante, mais de 25% dos brasileiros vivem com 1/4 do salário mínimo. É isso mesmo, ou seja, R$ 303 por pessoa. Os números fazem parte de uma pesquisa da PUC com dados obtidos através do IBGE. Preocupa ainda mais a informação de que a taxa de crianças em situação de vulnerabilidade social subiu para 29,2%. O estudo destaca ainda que a desigualdade de renda nas metrópoles permaneceu no primeiro trimestre em patamares alarmantes. Os 10% mais ricos ganharam, em média, 28,8 vezes mais que os 40% mais pobres. E olha só, mulheres que estão nos assistindo e Juliana Dariva. Um estudo mostrou que as mulheres só alcançarão igualdade em altos cargos de empresas daqui, olha só, a 43 anos. Infelizmente, o levantamento levou em consideração o atual ritmo do mercado de trabalho. A última estimativa de 2020 mostrou que apenas 37% dos altos cargos em empresas são ocupados por mulheres. Caso o ritmo continue nessa mesma frequência, somente em 2065 teremos igualdade na ocupação desses cargos. Na comparação com outros países, o Brasil está atrás da África do Sul, da Turquia, Malásia e Filipinas. Seja no mundo privado como no público, segundo os idealizadores do estudo, as mulheres têm dificuldade para alcançar posições de comando, que hoje no Brasil é representado por 38%. O país também está atrás quando se trata da presença feminina nos ministérios. Em média, apenas 14% desses cargos eram ocupados nos últimos 5 governos. Na Espanha, por exemplo, 65% das pastas são lideradas por mulheres. E veja a seguir, principais líderes da Europa fazem visita inédita à Ucrânia. E você vai ver também, Catar divulga imagens do pôster oficial da Copa do Mundo. Nós voltamos daqui a pouco. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós falamos ao vivo, são 13 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília. E o assunto agora é a guerra na Ucrânia. É isso mesmo, a Ucrânia recebeu hoje a visita inédita dos líderes das 3 maiores economias da União Europeia. O apoio chega no momento mais sangrento da guerra com a Rússia. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, que representam as 3 maiores economias da União Europeia, chegaram hoje de manhã a Kiev. Depois, eles visitaram as ruínas da cidade vizinha Irpin, destruída pelos bombardeios russos no início da guerra. Além dos 3 líderes europeus, o presidente da Romênia também viajou para a Ucrânia. Segundo Macron, eles viajaram ao país para transmitir uma mensagem de unidade europeia aos ucranianos. O líder francês elogiou o que chamou de resistência heróica. Scholz disse que Irpin é o símbolo da crueldade russa e sua violência. O governo russo reagiu dizendo que essas visitas não ajudam em nada a alcançar a paz. A presença dos líderes europeus na Ucrânia não é apenas uma demonstração de solidariedade, mas uma sinalização de que o apoio financeiro vai continuar, inclusive com o fornecimento de mais armas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vem reclamando da demora do envio das armas do Ocidente. Ontem, os Estados Unidos anunciaram mais de $1 bilhão em armas. As tropas ucranianas esperam por esse reforço, principalmente na região do Donbass, onde a Rússia concentra a ofensiva nesse momento. Severodonetsk continua sendo muito bombardeada. Segundo autoridades locais, cerca de 10 mil civis ainda estão na cidade. E 1.000 moradores estão isolados em uma fábrica de produtos químicos com militares.
E olha, há 5 meses da abertura da Copa do Mundo do Catar, um evento no Aeroporto Internacional de Hamad marcou o lançamento do pôster oficial do evento. Desenhado pela primeira vez por uma mulher, a artista catarense Boltaiana Al-Muftah, a arte representa em preto e branco um tradicional chapéu usado pelos homens e lançado no ar em comemoração após um gol, gesto comum no Catar e no mundo árabe. Os 7 cartazes de apoio mostram a paixão do mundo árabe pelo futebol e pelo jogo como algo que une as famílias. It's inspired from the cheer and the echoing in the stadiums. É inspirado pela alegria e pelo eco nos estádios, os aplausos coletivos, a tipografia é inspirada a partir disso. E o movimento do chapéu no ar também é uma forma de expressar isso e celebrar uma vitória. Estes eram todos os elementos que eu queria usar de uma forma sutil. O diretor de marketing da FIFA disse que o pôster oficial da Copa do Mundo de 2022 é um reflexo da atmosfera da herança artística e futebolística do Catar. Ele também fez elogios à arte. E de volta ao Brasil, olha só, hoje muita gente está em casa, de folga, relaxando, mas o feriado aqui em São Paulo foi opcional. Muitas empresas aderiram a esse feriado no ano passado e muita gente está trabalhando hoje. Como será que está o movimento aqui na cidade, Kleber? Bom, isso a gente vai saber agora com a nossa repórter Maria Clara Leite, que está no Parque do Ibirapuera. Maria Clara, primeiro, boa tarde. Conta pra gente, afinal, você que circulou aí pela cidade, está no parque, São Paulo está ou não em ritmo de feriado? Olá, Kleber, Juliana, boa tarde para vocês e para todo mundo que acompanha a gente neste feriado. E o clima é sim de feriadão, viu, Kleber? No caminho da TV até aqui, trânsito muito tranquilo em toda a capital paulista, inclusive a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, não registrou nenhum ponto de congestionamento na manhã de hoje. Portanto, realmente trânsito tranquilo, clima de feriado e aqui no Parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, onde nós estamos neste momento e de onde nós falamos ao vivo. Olha só, vou pedir aqui para o nosso cinegrafista Marcos Irose mostrar para vocês. Tem bastante gente por aqui. A gente vê ali famílias inteiras circulando aqui pelo Parque do Ibirapuera, fazendo piquenique, a criançada brincando, tem os pets também passeando por aqui. A gente tem também aqui do outro lado do nosso cinegrafista, que também vai mostrar agora, o pessoal fazendo caminhada, corrida, andando de bicicleta, de patins, de skate, pessoal aproveitando a valer este feriado, que não seria feriado, né, Kleber? Já que essa data foi antecipada, né? Esse feriado ele foi recomendado aí a ser antecipado pela Prefeitura de São Paulo no ano passado, só que algumas empresas acataram a recomendação, outras não. E para os servidores municipais, estaduais, federais, hoje é ponto facultativo e por isso, então, muita gente não está trabalhando e aproveitando o feriado aqui no Parque do Ibirapuera, até porque o clima está muito gostoso, viu? Eu estou super agasalhada porque cheguei cedo na TV e já cheguei assim quentinha, né? Hoje de manhã, quando eu saí de casa, estava 12 graus, que foi a mínima registrada hoje na capital paulista, mas agora a gente já tem a máxima registrada para hoje, Kleber. Faz 23 graus aqui na Zona Sul de São Paulo, portanto, dia muito aproveitável. Que delícia, hein, Clara? Que dia lindo. E fala pra gente, o que abre e o que fecha hoje? Com o ponto facultativo, né, Juliana, alguns serviços não estão funcionando realmente nesta quinta-feira. Eu começo trazendo a prestação de serviço aí dos bancos. Os bancos não abrem na capital nesta quinta-feira, mas amanhã os serviços voltam a operar normalmente. O mesmo acontece nas agências do Poupa Tempo. Hoje fechadas, amanhã abertas. Já os Correios abrem nos 2 dias, nesta quinta e nesta sexta-feira. Com relação às unidades de saúde, algumas alteraram aí o funcionamento. Os hospitais estão abertos, os prontos-socorros estão abertos, as AMAs e também as UBSs integradas. Tem informação também sobre a vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe aqui na capital paulista, funcionando normalmente também
esse serviço só não funciona nos megapostos. Os megapostos ficam fechados hoje, mas amanhã voltam a abrir aí normalmente, tá? E aí a gente tem informação também sobre os restaurantes do Bom Prato, que alguns ficam fechados hoje, mas amanhã abrem. Juliana. Muito obrigada pelas informações e tenha um ótimo dia. Bom feriado e bom trabalho para a gente que está trabalhando, né? Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótimo dia para você.